Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agora em São Januário, Vasco 0, Cruzeiro 0. Falar o que dessa partida? Uma partida muito abaixo, um jogo como um todo muito abaixo. Cruzeiro sem um dos seus principais jogadores, Vasco também sem um dos seus principais jogadores, falando claro de Matheus Pereira e Payet. Então, obviamente, a gente não teria muita inteligência durante o jogo na parte técnica de armação de jogadas. Vou falar dessa partida aqui como um todo, mas peço para você deixar o like, se inscrever aí, dar aquela moral, compartilhar. Agora também estamos no TikTok, canal Expresso 1898 no TikTok, videozinhos curtos ali pra gente tentar conversar a respeito do que vem acontecendo com o Vasco. Então dá aquela moral aí, se inscreve e entra também lá no nosso TikTok, além do Instagram e desse vídeo aqui no YouTube que eu tô postando. Então, Vasco e Cruzeiro empataram em 0 a 0, como eu falei, uma partida morna, de morna para baixo, morna, fria. Fria no primeiro tempo, as poucas finalizações do primeiro tempo foram do Cruzeiro de longe. Fria, como eu falei, no primeiro tempo e morna no segundo. O Vasco deu um calorzinho ali, deu uma esquentada na partida, tentou ir no abafa, porque o Sapinto de Boina não conseguiu fazer o Vasco ter uma jogada, ter uma cara ainda com um mês de Vasco, ele não conseguiu fazer isso com o Vasco e fez a gente lembrar muito do técnico Sapinto que veio para o Vasco, português, ia mexer no time, ia conseguir fazer o time jogar bola e só fez besteira. O nível é parecido, o Vasco não mostra futebol, o Vasco o que fez no segundo tempo foi um abafa meio que no coração, na vontade, muito também pelo Cruzeiro ter recuado bastante ali, 0 a 0 em casa, 0 a 0 fora de casa, um resultado aceitável, né? Não bom hoje. No futebol brasileiro hoje vencer é sempre importante em qualquer lugar, ainda mais quando se trata de uma equipe como o Vasco. Mas para o Cruzeiro, sem o seu principal jogador, um empate era interessante. O Cruzeiro que está bem na competição, se eu não me engano fez o 13º ponto agora. E o Vasco precisando da vitória, isso fez com que o jogo ganhasse uma cara de Vasco no ataque, mas uma falsa ilusão de que o Vasco dominou e amassou o Cruzeiro. Não. O Cruzeiro soube jogar, soube dar ritmo ao jogo, soube cadenciar, e o Vasco, as poucas vezes que foi afobado, atabalhoado pro ataque. E, cara, sobre o elenco do Vasco, eu não consigo entender o que faz o Galdames ainda ser titular. Nem foi hoje um dos piores do time, mas o Paulo Henrique ser o titular, Rossi ser titular, Maicon continuar ainda como soberano da zaga. A gente podia ter o João Vitor junto com o Léo, ele preferiu o Maicon ao invés do João Vitor. Cara, então foi uma escalação que a defesa eu já comecei não gostando da defesa, que tinha que ser. Não tá bem, não tá numa fase boa, mas o Léo e o João Vitor para mim seriam a melhor zaga, hoje formariam uma melhor zaga. O Maicon ainda inseguro, ainda perdendo divididas, ainda lento na recomposição, então isso me preocupa um pouco no Maicon. Mas ele preferiu o Maicon, né? Tem tomado decisões equivocadas, e vem o Vitor Luiz entrando em cima da hora, que já o Piton ia ser o titular, o Vitor Luiz entrando no lugar dele porque o Piton sentiu no vestiário náuseas e ficou fora da partida. Então, o Vasco vive, galera, de momentos de rejeição. Assim, o que eu quero dizer com momentos de rejeição? O Zé Gabriel, em determinado momento no Vasco, foi o cara mais rejeitado, mais odiado. A galera não queria ver ele nem pintado. O Zé Gabriel hoje entra como titular. Passou um tempo, o Vasco teve o Paulo Henrique, lateral direito, suposto lateral direito, como o mais odiado, um dos mais odiados no elenco, já numa segunda leva após o Zé Gabriel. Paulo Henrique, o cara mais criticado pela torcida, entra hoje como titular também, no lugar do Puma Rodrigues. Estou dizendo que o Puma Rodrigues é o melhor dos mundos, não, tá? Mas ali se equivalem na ruindade. Mas eu estou querendo trazer isso para dizer como o Vasco ele não consegue ter consistência de elenco, de time principal. 8º jogo na competição, 8ª escalação. Vou dar continuidade aqui nas rejeições que eu venho dizendo que a torcida do Vasco pega para Cristo esses caras. O Galdames hoje nem fez a pior partida dele. A torcida do Vasco já odeia o Galdames, eu incluo neles, entre esses torcedores, odeia o Galdames e tá odiando também o Léo. O Léo que foi símbolo do Vasco, tentando ressurgir no Brasileirão do ano passado, após a campanha de recuperação, e quando o Vasco parecia que estava rebaixado, era o Léo que dava as caras, sempre com cara de tristeza, chorando no intervalo, dando entrevista. Então também ficou muito marcado, o Léo também faz parte desses caras rejeitados. E para finalizar, os dois últimos aí que estão sendo muito rejeitados hoje pela torcida, pego o Rossi e pego o Maicon como exemplos.
de jogadores rejeitados. A torcida já não dá aquele frisson quando a bola chega perto deles, dá aquele frisson. O que eu quero dizer com os jogadores rejeitados e por que eu estou trazendo isso dessa partida para essa partida contra o Cruzeiro? Porque um elenco com jogadores assim não tem o apoio pleno da torcida. E nesse momento o Vasco precisa de apoio pleno de todos. O Português ainda botou o JP hoje para tentar dar uma satisfação. O JP que fez uma partida discreta no primeiro tempo, melhorou no segundo como todo o time. Melhorou, mas melhorou muito pouco. Mas já foi um recado. Qual o restante desse recado que tem que ser dado para a torcida? Não colocar mais o Michael em campo, não escalar mais o Rossi como titular absoluto, não escalar mais o Galdames como titular absoluto, porque esses jogadores têm a rejeição da torcida. E o Zé Gabriel também tem a rejeição da torcida. O Zé Gabriel hoje tentou virar umas 3, 4 bolas no primeiro tempo, que Jesus! Cara, e esses caras não têm mais condição, gente. Eu tô dizendo, a torcida tá dizendo, o Gandula tá dizendo, todo mundo tá dizendo. Esses caras rejeitados pela torcida só atrapalham. Porra, eles podem vingar no Cuiabá, podem vingar no América Mineiro na Série B, podem vingar no Amazonas. Mas no Vasco já tá carimbado que esses caras não vingaram, não vão dar mais jeito. Você ainda tira o Rossi ali como um cara que ainda ajudou o Vasco em algum momento da carreira, mas hoje não ajudam mais. Eles atrapalham muito mais do que ajudam. Eles atrapalham o ambiente, eles atrapalham a continuidade ali do time. Porque eles vão estar lá sempre no elenco, prontos para entrar. E dependendo do técnico, no caso o Álvaro Pacheco, que não conhece nada de Vasco, não conhece nada de futebol brasileiro, pode ser um bom técnico para dirigir o Vitória de Guimarães, o que for lá na Europa, em Portugal, no segundo escalão de Portugal. Mas no Brasil ele não conhece nada. E hoje ficou bem claro que ele não conhece nada. Então erra-se já na escalação, erra-se já na tentativa de fazer o Vasco criar alguma coisa. Eu não vi o Vasco criativo. Um mês de trabalho do Português eu ainda não vi nada. E como eu falei, ironicamente, me lembra muito o Sapinto de Boina. Porque o Sapinto não fez nada no Vasco em, sei lá, 2 meses, 3 meses. Eu nem sei quanto tempo esse cara ficou no Vasco. Então me lembra muito o Sapinto. O Vasco degringola completamente, passa a não entender mais nada de futebol. Parece que todo mundo ali tem outras profissões, não jogam bola, não são jogadores. Porque o Álvaro Pacheco não dá confiança para esses caras. Escala jogadores rejeitados pela torcida, escala jogadores sem confiança, porque ele não tem esse timing. Não tem esse time de entender o jogador brasileiro e o futebol brasileiro. Entre os jogadores, para mim, que realmente sempre tem que estar nesse time titular, eu incluo o Verratti, eu incluo o Lucas Piton, o Léo Jardim, sem sombra de dúvida. Na zaga, cara, não tem ninguém firme nesse time, mas eu ainda deixaria o Léo, por mais que para mim já deu pro Léo, ainda manteria o Léo como um tipo pilar ali. Por mais que a torcida já esteja pegando no pé dele, o Léo ainda simboliza alguma coisa ali de cara que, porra, um dia sentiu e quis mudar e deu a cara a tapa. Então o Léo ainda manteria. E no ataque, como eu falei, o Verratti e talvez o David. O Rossi já não dá mais. E o Adson também. O trio de ataque ali, pra mim hoje, que tinha que entrar, David, no lugar do Rossi, Verratti e o Adson. Ele não fez isso, ele colocou o Rossi de primeira e deu no que deu. A gente perdeu, sei lá, 60% do jogo com o Rossi, e o Rossi já está improdutivo já há um bom tempo. Então, galera, o jogo como um todo, vou falar o quê? Foram 12 finalizações do Vasco, 8 do Cruzeiro, mas finalizações que não levaram perigo, não teve aquela defesa impossível, a não ser no escanteio do Vasco, que o Zé Gabriel, quase que uma bola desviada que o Zé Gabriel deu de canela e o goleiro do Cruzeiro pegou. Mas só fora isso, foram tentativas do Vasco pelo lado com o Adson, pelo lado com o Paulo Henrique, com o Puma. O David, depois que entrou, achei o David mal, hoje também não entrou bem, talvez meio puto, né, porque não foi o titular, foi reserva do Rossi. Então, cara, é muito problema nesse 4-3-3 que o Álvaro Pacheco escalou hoje, muitos problemas, uma equipe sem confiança. E o futebol, cara, para você desenvolver plenamente, na verdade, não só no futebol, na vida, para você desenvolver qualquer atividade, você tem que ter confiança. Se você não tiver confiança, você fica travado. E eu percebo que 70% desse elenco, reservas e titulares, esse elenco do Vasco não tem confiança e eles não desempenham, já não são tão bons assim de bola. E eles sem confiança, eles vão lá para baixo, a cabeça deles não consegue acompanhar as pernas. Então o Vasco vive um problema emocional muito forte. O Cruzeiro é uma equipe que veio hoje pronta para dar uma beliscada no Vasco, fazer 1-0 e resolver o jogo, como fez ano passado, sem torcida. Não conseguiu, porque o time do Cruzeiro, sem o Matheus Pereira, eu acho que é Matheus Pereira, sei lá, ele não tem criatividade, ele não tem impulso, não tem firmeza no ataque, não tem triangulação, o time parece que perde
o cérebro, não consegue jogar. E se fosse uma equipe hoje melhorzinha que o Cruzeiro, eu acho que o Vasco nem empataria, eu acho que o Vasco perderia o jogo. Então, o que eu vou dizer? O futuro do Vasco é bem complicado, é tenebroso, é o que a gente tem de expectativa. Já está nessa novela do Felipe Coutinho aí há um mês. Ele quer o Souza, quer o Alex Teixeira, traz minha tia, traz minha avó, traz todo mundo, cara. Se ele quiser, traz. Porra, a torcida tem que ter um ar de esperança, tem que ter alguma expectativa de melhora. Por mais que o Coutinho não resolva, a torcida quer festejar, quer comemorar. Um astro do futebol mundial vindo pro Vasco vai impulsionar alguma coisa, vai mudar alguma coisa no ambiente, tem que mudar alguma coisa no ambiente. Esse mês de novela aí já tá dando no saco, já não aguento mais ver notícia de Felipe Coutinho. Quer Souza, Alex Teixeira, traz os dois. Quer mais quem? Busco. Vai lá, tem que resolver, porra. Senão daqui a pouco vem uma SAF aí que nem a do Cruzeiro, que tá com os cofres abertos, aí pega o Felipe Coutinho e leva pra lá, e o cara vai falar, pô, eu dei oportunidade pro Vasco, o Vasco não fez uma proposta, não atendeu minimamente os meus pedidos, estou jogando no Cruzeiro agora, e a torcida do Vasco vai ficar maluca. O pequeno sopro de esperança que a torcida do Vasco teria de melhorar alguma coisa nessa temporada vai por água abaixo, aí eu não sei o que pode acontecer definitivamente. Hoje o público já foi uma demonstração de que a torcida do Vasco está realmente desacreditada completamente desse elenco. 11 mil pessoas e 10 mil pagantes é um negócio absurdo para São Januário. Tudo bem, a capacidade não é de 50 mil, mas porra, é 20 mil, cara, todo dia. Todo jogo 20 mil. Então a torcida do Vasco hoje em 11 mil é um sinal de alerta. Já tinha ido contra o Vitória, parece que 10 mil também. Então a torcida do Vasco está dando recado. Não vai ficar sendo babaca indo para estádio, torcer para esses caras aí não mostrarem futebol, que a torcida minimamente espera. Mas hoje, no segundo tempo, eu livro a cara do time que mostrou ainda vontade de ganhar o jogo. Livro a cara do time. Primeiro tempo frio, segundo tempo, independente do Álvaro Pacheco, tá? Que para mim já deveria sair. Independente do Álvaro Pacheco, o time hoje no segundo tempo mostrou um pouco mais de disposição, mas desorganizado. E o técnico não organizou o que tinha que organizar minimamente. Eu lembro muito aqui, eu estava ouvindo um outro canal do Vasco, o Fernando Diniz, quando veio para o Vasco, na Série B, e tentou ajudar, com uma semana de trabalho, você viu o time do Vasco fazendo diferente. Uma semana de trabalho, ele nem conhecia todo mundo. Mas tudo bem, é um técnico brasileiro, o outro é de Portugal. Para mim é um dos problemas, mas beleza, vamos lá. Colocando só de técnico para técnico, ele conseguiu em uma semana fazer o Vasco jogar. É que aquele time do Vasco era muito ruim, muito fraco emocionalmente. Mas o Diniz fez o time jogar. O time tinha aproximação, o time tinha posse de bola, toque de bola, sabia trabalhar a jogada. O Álvaro Pacheco em um mês não fez nada. Então, cara, é complicado. A gente não vê evolução nenhuma depois de um mês de trabalho. Então é isso, galera. O Vasco termina a 8ª rodada beirando a zona de rebaixamento. O Grêmio perdeu para o Botafogo e o Vasco se safou, né? Na última hora aí, estava entrando na zona de rebaixamento com o empate do Grêmio. O Vasco fica fora, 15ª colocação para o Vasco, quase entrando na zona de rebaixamento. Não é nem um pouco para se comemorar minimamente, nem ficar feliz, porque o Vasco não ganhou em casa. E não ganhar em casa nesse Brasileirão não ganhar em casa é mais preocupante, porque é o mínimo que você tem que fazer. Você tem que buscar ponto fora e ganhar em casa. O Vasco não conseguiu ganhar em casa, agora vai ter que buscar recuperar esses times aí, esses pontos aí nas próximas rodadas. Mas quando você vê que o time não tem evolução, você vai arrumar que jeito de vencer partidas, de arrumar ponto nas próximas rodadas. O Vasco que enfrenta o Juventude agora no Alfredo Jaconi, quarta-feira. A equipe do Juventude bem melhor que a do Vasco, pelo menos bem melhor organizada que a do Vasco. E a gente vai ver o que vai ser desse jogo aí. Não tenho muita expectativa que o Vasco vai conseguir nem ponto. Lá no Alfredo Jaconi é bem difícil, o Juventude costuma pressionar bastante. Mas o que nos resta é torcer e sofrer, né? É o que tem acontecido muito com o Vasco ultimamente. É isso, galera. Até quarta-feira aí, Vasco e Juventude, 8 horas, Alfredo Jaconi, Juventude e Vasco. É isso, saudações vascaínas sempre. Fui.